Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Souza, psicóloga infantil. Nesse vídeo eu quero falar sobre a ansiedade das crianças e como pais e educadores, o que podemos fazer para ajudar os nossos pequenos. Tem sido bastante comum os pais procurarem o auxílio do psicólogo para ajudar os seus filhos a lidar com essa tal da ansiedade. Eu percebo essa crescente no meu consultório e conversando com alguns colegas, vejo que eles têm essa mesma percepção. E muitos nos perguntam se a ansiedade é uma característica dos tempos modernos, pois quando se lembram da própria infância, não se recordam de terem vivenciado situações que geram tantas preocupações. Respondendo essa pergunta, a ansiedade tem sim ficado cada vez mais evidente nos tempos modernos, mas ela não surgiu agora. Na verdade, a ansiedade sempre existiu. Ela é uma reação natural do ser humano diante de diversas situações que podem trazer algum tipo de preocupação. Ou seja, sentir aquele frio na barriga, aquele suor nas mãos, querer controlar o relógio para adiantar ou até mesmo adiar um momento importante é normal. Todo mundo sente, já sentiu ou vai sentir isso em algum momento da vida. Ou melhor, em vários momentos da vida. E a forma como a ansiedade vai se manifestar e a intensidade dela também vai variar bastante. E agora eu te convido a pensar. Você que é adulto, já ouviu falar bastante sobre ansiedade? Consegue identificar os momentos em que ela pode surgir? Consegue analisar as consequências de ceder ou não a ela? E ainda assim, tem dificuldade em lidar com a ansiedade? Imagina como é difícil para uma criança que está só começando as suas experiências de vida e o seu organismo todo ainda está em fase de desenvolvimento. Então, elas precisam sim da nossa ajuda. Ok, Aline, mas como ajudar? Primeiro de tudo, você precisa olhar para você, para a sua casa e entender como a ansiedade se faz presente no ambiente em que essa criança vive. A ansiedade, ela pode sim ser contagiosa. Quer um exemplo? Se você estiver andando pela rua e se deparar com uma pessoa olhando para determinado ponto com ar de preocupação, é natural que mesmo sem saber exatamente o que está acontecendo, você fique preocupado também e comece a tomar alguns cuidados. E com a criança não é diferente. Mesmo não sabendo concretamente sobre a nossa ansiedade, percebem movimentos diferentes que a fazem sentir essa mesma sensação que nós estamos sentindo. Segunda dica: perceba se você não está apressando demais a sua criança. O nosso dia a dia é muito corrido e a gente acaba achando que a criança precisa se adaptar ao nosso relógio. E a gente acaba colocando muita pressão para a criança se vestir logo, comer logo, descer logo do carro. Isso acaba sendo um desrespeito ao ritmo da criança, ao relógio biológico que ela tem. E a gente acaba também gerando na criança uma sensação de que ela nunca vai conseguir corresponder à expectativa que nós temos sobre ela. Terceira dica: não prive a criança dos momentos ociosos e também dos momentos em que ela vai precisar esperar por alguma coisa. Pensando muitas vezes em ser o melhor também para a criança, nós acabamos optando por não levá-las conosco ao supermercado para fazer uma compra, por exemplo. E esta pode ser uma experiência interessante para aprender a lidar com a espera, pois ela vai compreendendo que é preciso ir até determinado corredor onde fica aquele item que eu quero comprar. É preciso esperar a minha vez na fila para passar a minha compra no caixa. A criança experimenta ali um momento em que ela precisa esperar o tempo das coisas acontecerem. Ela vai diferenciando que não é ela que controla quando e como as coisas acontecem. Outra experiência interessante é fazer junto com ela um bolo ou uma sobremesa, ou simplesmente ir explicando para a criança em qual etapa da receita que você está. Isso ajuda na compreensão de procedimento,
de que para as coisas acontecerem é preciso seguir uma sequência, um passo a passo, e é preciso também aguardar e respeitar o tempo adequado para que se possa desfrutar daquele bolo ou daquela sobremesa que estava sendo tão aguardada. A gente não pode privar as crianças de vivenciarem essas situações corriqueiras do dia a dia, porque hoje elas lidam muito com os eletrônicos que acabam iludindo a criança de que tudo é possível com um simples toque de dedo. Eu aprendo que posso ter o desenho que eu quero, o jogo que eu quero, na hora que eu quero. Se me cansar dele, eu já passo para o próximo, ou seja, eu aprendo que o controle do que vai acontecer está nas minhas mãos e o tempo em que aquilo vai acontecer eu também posso determinar. E daqui eu pego um gancho para a quarta dica, que é assistir filmes com as crianças. Diferente dos vídeos curtos do YouTube, onde ela adianta um pouquinho, volta um pouquinho, os filmes eles têm duração mais longa, tem uma história com começo, meio e fim. E depois você pode estabelecer uma conversa sobre os momentos mais marcantes, os mais engraçados, os aprendizados que vocês tiveram com aquela história. É bem bacana. E a quinta dica é ajudar a criança a se voltar para o aqui e agora, o momento presente. Ou seja, se ela está ansiosa por um passeio que vai acontecer com a escola, você pode conversar com ela sobre as expectativas que ela tem com esse passeio, fazer um calendário para que ela visualize a passagem do tempo de uma forma mais concreta e decidir o que pode ser feito enquanto esse dia não chega. Convidar um amigo para passar uma tarde em casa, por exemplo, visitar um familiar que ela gosta muito, propor momentos que são tão especiais quanto o passeio, mas que, diferente do passeio, eles podem ser vivenciados neste momento, no aqui e agora. Gente, e por último, é importante observar de que forma essa ansiedade está se manifestando na sua criança. Se ela não dorme direito na noite que é véspera do aniversário, por exemplo, ok. Mas se ela está perdendo noites e noites de sono por conta da ansiedade, é hora de procurar uma ajuda profissional. Mudança de hábitos alimentares, comer muito ou deixar de comer, também pode ser um forte indicativo. Se você está percebendo que a criança está tendo algum tipo de prejuízo na vida dela, procure alguém para conversar e entender de que forma você pode oferecer ajuda para sua criança. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ansiedade é um tema bastante amplo e outros vídeos virão com esse mesmo assunto. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe com outros pais e educadores para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo. Você também encontra outros vídeos no meu canal do YouTube, que é Aline Souza, com Z, psicóloga infantil. Eu espero você no próximo. Até lá! Tchau!